Olá! Sejam todos bem-vindos. Quem está assistindo essa live depois da quarta-feira, sejam todos bem-vindos. As pessoas estão começando a chegar. Quero dizer que eu estou muito emocionada porque é a primeira vez que eu vou fazer essa live, uma entrevista aqui no Instagram. Então, para quem está vendo essa entrevista pela Ana, quem ainda não me conhece, eu sou a Lígia Bernardes. Tenho um canal de entrevistas no YouTube, que é o Lígia Bernardes Entrevista. E hoje, né, tá sendo um dia super especial porque a gente vai fazer uma entrevista no estilo live aqui no Instagram com uma convidada muito especial, que é inclusive a pessoa que foi a segunda entrevistada do meu canal do YouTube. Eu a entrevistei 1 ano e meio atrás e foi um dia assim muito interessante porque eu tava super tensa. Sorte que tinha o Rubinho, que foi o produtor, que também conseguiu dar um guia ali. E essa convidada mais que maravilhosa também me deixou super à vontade e a gente conseguiu fazer uma entrevista que foi em 1 ano e meio de canal, de 1 ano de canal, foi a entrevista que teve uma das principais em termos de compartilhamentos, de pessoas que assistiram e tudo mais. Então, sem fazer muitas delongas, né, porque já temos pessoas aqui para assistirem, eu vou chamar a minha convidada. Então, eu até fiz umas anotações aqui, tá, gente? Porque como o programa agora é ao vivo, né, a gente não pode cortar. Então, a Ana é uma paulistana, tem 42 anos e ela está completando 10 anos como cadeirante. E hoje ela vai contar pra gente como que foi como está sendo toda essa experiência desde então. Ela já está aqui, então é o momento que eu vou chamá-la pra gente poder começar aqui o nosso bate-papo. Deixa eu só já deixar aqui nos comentários aqui, só para poder vocês já saberem que tá rolando a entrevista. Ai. Carol, gente, eu tô suando aqui, tá mais tranquilo. Tá quente aqui. Atenção. Ana Paula, já achei você aqui. Prepare-se. Ao vivo. Atenção. Ana! Oi, boa noite. Deixa eu ver se eu não tô muito pronta, assim, né? Melhor. Isso, assim fica melhor, porque assim, a gente poderia tirar os comentários, mas é bacana, né, ver a galera comentando e tal. Então, você vai ficar aí um pouquinho com algumas coisas aparecendo, mas vai dar tudo certo, tá? Tá. Gente, Teve quem um... tiver, anota os comentários, porque da última vez que eu participei de uma live, eu não vi nada, não consegui ler nada porque eu me perco. Tá Então, eu bom, tenho que isso focar aí, aqui, ó. beleza. E aí só pra gente também combinar, a gente vai começar aqui a entrevista. Tenho várias perguntas que eu já elaborei para a dona Ana Paula Costa. E aí depois, eu até deixei um relógio aqui do lado, porque tanto Ana quanto eu somos pessoas que, né, não tem muita dificuldade para Não, ficar falando até amanhã. a gente Então, detesta falar. exatamente, muito chato. Já tem uma pessoa falando aqui, ó, Flávia Carone falando saudades, Aninha. Aqui a Ju falando limpa Muita remela gente. Ana. Muito Ô, amor sendo Juliana, compartilhado. tem que ser Saudades Juliana. dessas mulheres lindas, com a outra Aninha mais que querida, toda maquiada. É verdade, gente. A gente preferiu ir na vibe raiz, então a gente se maquiou para não usar É, filtro. Então a gente trouxe essa exatamente. provocação. E a gente também está aproveitando, na época de pandemia, maquiagem nem estão sendo usadas. Exatamente. Então vamos lá, Ana, para a gente começar esse bate-papo. Muitas pessoas te conhecem, mas muitas pessoas estão te conhecendo pela primeira vez, pessoas que estão assistindo esse vídeo depois do ao vivo. Então, antes de mais nada, né, você hoje está completando, né, está no período aí de completar uma década, né, de como cadeirante. E eu gostaria que você trouxesse para as pessoas como que você foi para aí, qual que foi a sua história para quem não conhece e para quem já conhece, para relembrar o que você passou. Sim, eu já completei, dia 23 de janeiro, eu completei 10 anos de cadeira. E eu vou tentar resumir, porque da outra vez eu contei toda a história, né? Mas eu vou dar uma resumidinha. Eu tenho lúpus, que é uma doença autoimune, e ela é uma doença sistêmica. E no meu caso, ela atingiu a medula. Então, há 10 anos atrás, né, eu tive um quadro de muita febre e dor de cabeça. E aí, no terceiro dia, mesmo medicando, a dor de cabeça voltava, a febre não passava. Aliás, a dor de cabeça não passava, a febre ia e voltava, oscilava. Eu decidi ir para o hospital e fui internada com suspeita de meningite. Daí, no terceiro dia, eu acordei e já não mexia mais as pernas. Eu andava à noite e quando eu acordei, eu já não mexia mais. Aí os médicos me mandaram para UTI
porque eu tava perdendo. Na verdade, quando a gente descobriu, eu tinha perdido os reflexos da perna. E aí eu ainda mexia tudo, mas eu fui para UTI. Quando eu cheguei na UTI, eu já não mexia mais. E muito engraçado, porque quando eu cheguei na UTI, eu pegava e batia assim na minha perna, né? Quer dizer, eu achava que era a cama, era a maca, e eu, na verdade, estava batendo na minha perna. Eu falava, gente, que absurdo, me colocaram numa cama super dura. E na verdade eu estava batendo no osso da perna e achando que era que era a cama, que a cama era dura. Aí eu dormi porque eu tava muito dopada de remédio, tava com muito sono. E aí eu dormi, apaguei. Quando eu acordei já com uma fisioterapeuta segurando o meu pé. E aí acho que foi um dos meus únicos momentos de desespero. Porque quando eu acordei, vi que tinha alguém segurando o meu pé. Só tinha eu ali deitada e uma pessoa em pé. E a única possibilidade era que fosse realmente o meu pé. Então eu me choquei um pouquinho, aí eu gritei, me desesperei, e os médicos vieram. E pediram um pouquinho de paciência, né? Coisa de doido, né? Ai, um pouquinho de paciência, a gente precisa ver o que está acontecendo. E aí começaram a fazer teste com agulhas, né? Eles iam espetando com agulha para ver. Eu tinha paralisado do umbigo para baixo e depois de 2 horas tinha subido para a altura dos seios. Aí Ai, tô com medo do meu celular escapar aqui, peraí, gente. Isso. Aí o médico pediu que eu ficasse acordada, que eu tentasse não dormir mais, né? E aí foram fazendo testes, em 2 horas já estava nos seios, e o médico chamou minha família e falou: olha, é preocupante, porque o quadro dela tá subindo muito rápido, e a possibilidade dela morrer ou se tornar uma pessoa com paraplegia, com tetraplegia, ou seja, não mexerem os braços, é muito grande. Aí eles fizeram uma aplicação de corticoide. Eu tomei 4.200 miligramas de corticoide na veia. E aí foi uma benção, porque aí a paralisia ficou na altura dos seios. E Ela aí hoje eu parou. tô de braços. Caraca, Ana Paula. E uma dúvida que eu tenho é, você lembra dessa sensação? Tipo, você comentou que você teve essa sensação de desespero nesse momento, né? E eu acho Foi. que das pessoas que te acompanham, você tem um mood que tem muitas pessoas aqui que trabalham com você, né? Que eu nunca vi, né? E óbvio, tem outras pessoas que te conhecem ainda mais, mas a lamentação, uma vitimização, nunca foi a sua postura diante dessa situação que a vida te surpreendeu, né? Eu não sei também, sabe? Para mim é meio que o normal seria ser como eu sou. Então, por isso que às vezes eu fico, de uma certa forma, admirada quando as pessoas perguntam isso. Mas eu não sei, eu acho que aquele ali realmente foi um momento. Eu não consigo te dizer qual foi a sensação, sabe? Tipo, não sei. Eu sei que aquele momento, aquele exato momento, foi o meu único momento de desespero, porque depois eu fui tocando de uma forma mais natural. Não vou dizer que eu não sofri, óbvio que eu sofri, né? Porque eu ficava pensando 300 mil coisas no meu pai e na minha mãe, coisas de doido, assim, né? De como seria a nossa vida. Gente, eu não sabia nem por onde fazer xixi. Eu nem não conhecia meu corpo. Para mim, o buraco era o mesmo para tudo, entendeu? Então, tipo, falei, meu Deus do céu, não sabia nem onde faz xixi, eu tive que aprender tudo. Então era mais o conhecimento. O desconhecido acho que assustava um pouco mais, até porque, gente, é uma coisa de louco, porque quando eu saí da UTI e fui pro quarto, foram uma das primeiras vezes que eu tentei sentar. Porque até então eu só ficava deitada. E aí, quando me colocaram sentada, a fisioterapeuta me pôs sentada, meu pai ficou do ladinho assim, né? Me sentaram e abaixaram a cama, porque até então eu ficava escorada. Quando abaixou a cama, eu caí, que nem um nenenzinho novo, porque não tem nada, você não tem nada que te sustente, né? Ali era meio que chocante. Mas eu não me lembro de nenhuma sensação que tenha me causado dor, sofrimento, não. Graças a Deus, eu realmente não lembro. Acho que não é meu, entendeu, Lígia? Fato que não é meu. Para mim é de Deus e é a única explicação que eu encontro e só. E tipo, e vida que segue, né? Hoje eu vi uma frase muito boa que fala assim que... Não vou lembrar acho que é Sartre, se eu estiver errando o nome do filósofo. Nunca ia lembrar. Mas que fala, né, que o grande desafio do que a gente vive não é o que acontece com a gente, mas é como a gente reage com o que acontece com a gente. Exatamente. Eu acho que, a gente está vivendo um ano aí, estamos vivendo um momento, né? Já passou o ano, né? Estamos há mais de um ano, quase completando um ano de isolamento, que a nossa vida mudou de uma forma que ninguém imaginava, né?
Exatamente. Então, eu acho que a sua história, eu acho que ela vai servir para todo mundo que está aqui como um momento normal, sempre vai servir. Mas eu acho que nesse, principalmente, porque eu acho que não teve uma pessoa que pode contar um plano que funcionou, sei lá, uns 5 planos que tenham funcionado que você tinha em É, março do ano passado até agora, né? exato, Então, eu acho que é um pouco disso exatamente. também, né? De como a gente reage. Exato. Eu acho que eu sempre tive essa válvulazinha assim, meio maluca, né? Então, por exemplo, quando eu fui sequestrada, porque antes do lúpus eu sofri um sequestro relâmpago, que foi daí que começou os meus sintomas do lúpus, né? Eu acho que foi por conta desse emocional. Quando eu fui sequestrada, eu tava com o revólver na minha barriga. E naquele momento, sem brincadeira nenhuma, naquele primeiro momento, eu só pensava que horas esse cara vai embora, porque eu tô morrendo de fome. E a gente Mentira. tava indo, juro, e a gente tava indo pro Mac comer. Então, na minha cabeça, não vinha o fato do cara estar ali. Eu só queria que ele saísse dali o quanto antes. E depois eu até falava isso, falava, gente, eu acho que eu realmente tenho um problema. E eu fiquei brava, eu ia falar um palavrão, eu tinha Ah, ficado muito brava porque ele levou meu ticket embora. Eu falava, agora que eu não vou ter como comer. Então, tipo, várias situações, sabe? Eu vivi uma sim. enchente, e na época da enchente eu falava assim, eu sofri horrores até chegar na minha casa. Quando eu cheguei na minha casa e vi algumas coisas que, tipo, tinham muitas pessoas lá dentro limpando a minha casa até que eu chegasse, lavando minha roupa íntima, sabe? Eu ficava assim, meu Deus, olha isso, olha quanta gente. Beleza, chorei, segurei e falei, vamos lá, agora vamos limpar, vamos arrumar, vamos ver o que fazer, vamos ter que... Então eu acho que eu sempre tive essa chavinha que vira muito rápido, sabe? Então, tipo, o sofrimento, pronto, passou, vamos embora. Tanto é que até aconteceu comigo uma situação, eu espero que a doutora Ana Portugal, a psicóloga não esteja aqui. A Ana Portugal Ela, até ela comentou. comentou, viu, que ela estava emocionada com a conversa. Ah, e só um parênteses, gente, que está assistindo. Eu desativei os comentários para vocês conseguirem ver a cara da Ana toda aqui, né? Porque senão fica aquele tanto de coisa na cara e a gente está controlando o horário. Então, daqui a pouco, quando a gente começar a abrir para todo mundo participar, aí eu volto os comentários que a gente consegue É, ler, tá? Então, só para todo mundo. Estamos é. participando juntos, mandem coraçõezinhos. Eu acho que o coraçãozinho ainda dá para mandar, não sei. Mas qualquer coisa, a gente daqui a pouco volta a ativar só para vocês conseguirem ver o rosto da Ana de uma forma ok, né? Então, eu tava conversando com uma. Eu comecei a fazer terapia, né, nesse período. Falei, vou aproveitar que eu tô em casa, dá pra fazer online, vou fazer online. Comecei a fazer terapia. A psicóloga, ela começou a me questionar se eu realmente era uma pessoa feliz ou se eu forçava uma felicidade. E ela começou a me questionar isso de uma forma assim tão incisiva que eu comecei a pensar: será que eu sou uma psicopata? Será que eu sou de repente uma pessoa que é bipolar? Porque eu acho que o bipolar não sabe que ele é bipolar. Um Uhum. psicopata não sabe que ele é psicopata. De repente eu não sou feliz e eu acho que eu sou feliz. Eu comecei a perguntar para algumas pessoas que me conheciam antes da paralisia e Uhum. depois da paralisia. E perguntava para minha mãe: mãe, você lembra se eu sofria na época da paralisia, se eu chorava? Então, tipo assim, a minha mãe falou: não, né, Ana? Não, era a mesma coisa. Os meus amigos, não, é a mesma coisa, você é igual, tal, tal, tal. Porque aí eu falei, quer saber? Eu vou parar de fazer terapia, porque essa mãe vai me deixar doida. Eu não sou e vou ficar, entendeu? Tipo, eu vou começar a achar que eu realmente sou uma doida. Mas eu realmente nunca tive esse problema com a minha paralisia, não. Eu tive problema com outras coisas, mas com a paralisia eu Uhum. realmente não tive. Isso até vou pegar um ganchinho aí numa coisa que você comentou do seu ciclo de amigos e tal. Mudou muito no seu ciclo de amigos de quando antes da paralisia, depois da paralisia? Porque até veio uma das perguntas, né, quando eu coloquei até para no Instagram para mais gente que tivesse outras perguntas também para compartilhar. E uma delas foi essa: se você sofreu algum preconceito de pessoas que estavam em volta de você no antes e depois ou não, como que você traz isso pra gente? Então, assim, ó, algumas amizades foram embora, mas não senti preconceito da parte dessas pessoas. Uhum. Talvez pelo falta de contato. Eu sofri preconceito que eu tenha percebido de uma única pessoa, Uhum. que eu não, que era muito próxima e eu não imaginava, acho que era uma das poucas pessoas que eu imaginaria sentir preconceito, e teve, porque me escondia, sabe? Então Uhum. chegava o momento de sair, falava, não vai dar para ir, porque vão só tais pessoas. Aí quando eu via Uhum. fotos, não, tinham outras pessoas lá. Mas só. Das Uhum. outras pessoas, de outros lugares, de convivência com nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Não que eu tenha percebido.
Uhum. Muito pelo contrário, sempre fui muito bem tratada em todos os lugares. Eu não tenho nenhum problema com a minha deficiência. Então, tipo assim, até às vezes acontece umas. Eu vou tentar não falar muito, porque eu falo bastante mesmo. Mas eu acho Fica à legal falar vontade, é que a gente isso. tem uma hora, entendeu? Tá Então, tranquilo. Só cuidado bastante. que se a gente errar, não tem o Rubinho aqui pra cortar, entendeu? Tá bom. Gente, então perdoa se eu errar. Mas. E eu vou tentar não falar nenhum palavrão também. Mas assim, por exemplo, o que eu já vivi uma vez. E eu super entendo, e eu vou explicar por que que eu super entendo. Eu entendo que algumas pessoas com deficiência às vezes se incomodam. Eu não. Mas eu vou dizer por quê. Então, por exemplo, eu fui uma vez numa festinha de uma criança e um dos parentes falou assim: Nossa, coitada dessa menina, né? Ela tão nova, tão bonita numa cadeira de rodas. E ali eu poderia ter ficado chateada, né? Tipo, Uhum. ah, por quê? Só porque eu tô numa cadeira de rodas eu tenho que ser feia? Mas na verdade, o que que eu entendo, tá? Na visão das pessoas, estar numa cadeira de rodas é uma coisa ruim. É uma Uhum. coisa dolorosa, é uma coisa difícil, é uma coisa sofrida. E aí, quando ela faz esse tipo de comentários, eu acho que ela não quer dizer que ela é feia, bonita, tal, 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 mas é que é uma situação tão difícil, tão triste para uma pessoa nova, tal, tal, tal. Então, eu sempre tento mostrar para a pessoa, e aí é essa minha parte que eu acho que eu, como deficiente, tenho que ensinar, né? Que eu acho que eu tenho muito, não só eu, qualquer pessoa com deficiência tem muito a ensinar. Que é assim, a gente tem que mostrar para a pessoa que estar numa cadeira de rodas não é uma coisa muito ruim, não é uma coisa insuportável, não é uma coisa dolorosa, é uma coisa difícil. Por Uhum. conta de acessibilidade, por conta de várias outras coisas. E eu tô falando a minha opinião, não posso dar a opinião de outras pessoas com deficiência, tô dando a minha. Então, quando eu vejo que tem esse tipo de pergunta ou quando tem esse tipo de comentário, eu tento mostrar que não é tão difícil. Entendeu? E não é a minha característica física, não é o fato de estar numa cadeira de rodas que vai definir se eu tenho que ser bonita, se eu tenho que ser feia, entendeu? Uhum. Mas sim que eu vou viver uma vida igual a todo mundo e que tá tudo bem, e que eu vou me divertir. Então eu mostro sempre isso. Eu sempre tento fazer com que as pessoas entendam que, tipo, eu tô na cadeira de rodas e eu vou fazer tudo igual a você, desde que eu queira fazer, entendeu? Uhum. E acho que aos poucos as pessoas vão entendendo isso, né? E aí tira essa imagem de que cadeira de rodas é o lugar do coitado, do pobrezinho, entendeu? Dessas situações. Sei lá, minha opinião. Mas é o que você comentou, né? Que eu acho que as pessoas também talvez olhem e fiquem assim, nossa, mas ela não anda, o que que ela deve deixar de fazer? Eu acho que deve olhar muito Sim, pela linha do que você não vai conseguir fazer. Mas é o que você falou, não necessariamente você não vai conseguir fazer, você vai fazer talvez com mais dificuldade. E a gente, até quando bateu o papo lá atrás, que eu acho que é legal para relembrar e para trazer para quem está assistindo também, que você também descobriu coisa, descobriu seu corpo, né? Que você falou que você sim. não imaginava, enfim, como as coisas funcionavam ali, porque você É, teve uma outra relação com o corpo, né? E aí eu sim. acho que é legal você contar, quando você precisa ir ao banheiro, como é que é o esquema, né? Qual que é o sinal que o seu corpo te dá? Todos os deficientes, quer dizer, cada deficiente deve ter uma resposta diferente do corpo. No meu caso, quando eu tô, porque assim, a gente tem, a nossa bexiga é neurogênica, então a gente não percebe, eu pelo menos não sinto que eu quero fazer xixi. Então, quando a minha bexiga tá muito cheia, e eu tô prestes a perder urina, a minha perna mexe. E aí ela dá uma mexidinha assim, bem sutilzinha. Entendeu? Agora, quando o meu intestino tá ou o meu intestino tá prestes a funcionar, aí ela dá aquela mexidona, a minha perna esquerda crava para lateral assim, que eu não consigo voltar, ela fica muito dura. Se você colocar a mão entre a perna e a cadeira, machuca sua mão. Então, o meu corpo responde dessa forma. Para mim é ótimo, porque eu sempre sei a hora que eu preciso fazer xixi, a hora que eu preciso fazer cocô. E às vezes a minha bexiga fica latejando. Eu até lembro que eu comentei com você. Ela não é que ela fica latejando, ela fica latejando. É mais ou menos isso mesmo. Ela dá uma latejadinha. Ela dá uma Bem sussurradinha sutil. ali e tal. Ela falou, oi, tô aqui. Entendeu? Mais ou menos É, isso. Mas não, assim o meu corpo entendi. responde. E você falou outra coisa que eu acho que é legal, que eu acho primeiro que tem o que você sente do seu corpo, né? O que as pessoas, no fim, acredito que toda a sua família aprendeu um universo que era totalmente desconhecido. E falando que a gente tá falando de 10 anos, né, Ana, dessa Sim. condição. Você sentiu evolução, por exemplo, do ponto de vista de acessibilidade?
Você acha que teve algum do seu meio, ou de onde você trabalha, ou dos lugares que você frequenta? Você acredita que teve algum avanço nesse sentido? Então, ó, na cadeira de rodas, o meu primeiro trabalho é onde eu trabalho hoje, né? Inclusive, a gente trabalha na mesma empresa. Quando a gente estava lá na Vila Olímpia, perto do shopping, ali eu senti que melhorou muito. Muito, muito mesmo. E Uhum. acho que até pela quantidade de pessoas com deficiência que transitava ali. Onde a gente está hoje, não vejo que tenha melhorado tanto. Visto que a gente está lá, acho que há 3 anos. O prédio e as calçadas ali, aquela calçada do nosso prédio, ela melhorou um pouco, mas do resto não. Agora, falando num contexto geral, que eu acho? Eu acho que assim, vou falar aqui. Eu me lembro que quando eu era uma criança, eu via o deficiente físico como uma pessoa que vivia acamada e que muitas das vezes tinha aquele cheiro de xixi forte, sabe? Era uma coisa muito levada para o lado da doença, assim. Parecia que a pessoa realmente estava enferma, alguma coisa assim. Com o passar dos anos, a gente vê que o deficiente ele começa a sair de casa, ele começa a trabalhar. É óbvio que, imagina que eu tenho 42, eu tô falando de quando eu tinha 10, são 30 anos, a gente tinha que ter evoluído muito mais. E a gente não evoluiu tanto que deveria ter sido a evolução. Mas eu também não vou meter o pau no Brasil, porque, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos, fui em Nova York, que é uma cidade extremamente de primeiro mundo, e é muito pior, na minha concepção, é muito pior do que o Brasil. Então, lá para andar na rua, você pega calçadas que é toda esburacada, extremamente esburacada. Parece que eles vivem em reforma. Então, é aqueles andaime para tudo que é lado, você tem que ficar desviando. Então, assim, eu vejo que o Brasil, a gente, principalmente aqui em São Paulo, não é uma cidade plana. Então, eu Sim. também não posso ser ignorante e querer exigir que a gente tenha uma calçada extremamente acessível, porque ela não vai ser reta, é uma ladeira, minha rua é uma ladeira, entendeu? Então, não. Agora, buracos, essas coisas, eu acho que a gente tá meio atrasado, assim, porque há quantos anos, né, a gente pensa nisso, quantos anos tem deficiente na rua, e por isso que eu acho que o deficiente tem mais é que sair, tem que estar dentro do bar, tem que estar na balada, tem que estar em tudo que é lugar, que é para as pessoas começarem a ver que realmente a gente tem que estar ali onde todo mundo tá e que a gente precisa da mesma acessibilidade que todo mundo tem, entendeu? Então, tipo, não é porque uma mulher com sapato alto, se ela pisa num buraco, o salto fica. E você imagina uma cadeira de rodas, eu não vou ter a opção de tirar meu saltinho do buraco e sair, entendeu? Então, eu acho que deveria ser uma preocupação muito maior do que é. Ah, concordo 1000%. E até você agora comentando, né, de que você gosta de sair, né, acompanha sua vida social. Como é que foi ficar, Ana, um sentimento seu de em 2020 não ter ido presencialmente no show do Jorge Mateus, por exemplo? Como é que você tá Eu tô lidando? infartada, Me muito conta, difícil. conta isso pro pessoal de casa. Eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu sou louca por show, eu não sei, é engraçado, né? Antes de estar numa cadeira de rodas, eu não me lembro de ter ido tanto em show assim. Não, não ia mesmo. Acho que eu fui em 2 ou 3 no máximo. E agora eu sou fissurada, é uma coisa que me enlouquece. Eu já fui em show no mesmo final de semana, em 2 shows diferentes. Eu sou bem Jovem. eclética também, né? Eu fui num dos Racionais e no outro, no dia seguinte, do Sandy Júnior. Sou bem eclética. Olha, tá aí. E Jorge Mateus é o amor da minha vida. E normalmente, por exemplo, no final do ano, eu vou eles fazem 3, 4 shows num final de semana. E eu vou em 2, no mínimo, no mesmo final de semana. Meu pai fica louco, ele fala: não é a mesma música? Você não ouviu a mesma música ontem, você vai de novo? Então, pra mim, foi bem doído mesmo, né? Ainda bem que tinha algumas lives que salvavam. Que Mas salvaram isso um pra pouco. mim salvaram os meus finais de semana. Mas realmente é uma parte bem triste. Eu falo que a gente tem a opção de escolha de sofrer. Eu sofro pela música mesmo. Só sofrência. Marília E, e, Mendonça. e aproveitando e falando de pandemia, só pra gente fazer um recorte aqui, já que estamos falando da ausência do show, é que você, né, pessoal que tá vendo aqui, gente que não vê a Ana há um tempinho, ela tá aí com essa, primeiro pela CUTS, né, gente? A pessoa tem ali seus 42 anos, a gente vai fazer uma live depois só pra falar como manter, né, a pele jovem, né, pra transparecer Jovem. alguns anos a menos. Mas você também, né, tá num grupo seleto de pessoas desse Brasilzão que tiveram a capacidade de emagrecer no ano de 2020, né? Porque o restante, né, 80-20, os 80% ganharam pezinho, o negócio É.
E então, o que você fez esse 2020 que você aproveitou o 2020 para dar uma revolucionada na vida, para se exercitar? Como é que foi isso? Ó, eu sempre fiz exercício, na verdade, assim, desde a paralisia eu sempre fiz fisioterapia. E desde 2019 eu investi bastante em academia também. Só que nesse ano de 2020, como eu estava em casa, eu falei, vou me exercitar em casa. E eu sempre, é uma coisa de louco, porque eu falava assim, eu sendo deficiente, eu preciso de um personal. Eu preciso de um personal. Depois o personal começou a fazer online. Aí eu fui e comecei a ver que eu conseguia fazer sozinha. Então, o que, que eu fiz desde o início da pandemia? Ele me emprestou vários aparelhos, né? E aí eu Uhum. comecei a treinar sozinha. Então eu treinava de 1 hora e meia todos os dias e comecei a fazer dieta, nada muito. Que assim, ó, eu engordei com a paralisia, eu engordei quase 30 quilos, né? Porque eu 30 pesava. quilos. Eu engordei quase 30 quilos. E aí é muito difícil perder, né, nessa situação. E eu sempre ficava assim, eu não vou cortar comida, porque é um absurdo, já sofro com um monte de coisa, eu vou cortar comida, não vou cortar comida. Então, eu consegui emagrecer, acho que quase 15 quilos na época, e não conseguia mais. E aí, esse ano eu falei, vou fazer uma dieta meio que ok. Então, eu selecionava um doce, comia um doce por dia e comia melhorzinho. Aí, eu tentava não tomar café de manhã e fazia assim, entendeu? E aí, Jantava, mas é o que que jantava até às você. 6, Mas em 2020 você emagreceu quantos quilos? Você emagreceu bastante? 7 quilos. Caraca. É É. que, na verdade, eu percebo. Agora, até que eu acho que o meu rosto deu uma melhoradinha. Eu tava extremamente chupado, assim. Mas eu emagreci 7 quilos e perdi 10 centímetros de cintura. Hum. E tudo bem que o meu problema é que, assim, eu não tenho musculatura abdominal. Então, eu posso me matar de malhar e eu não vou ficar sem barriga. A não ser que eu faça cirurgia plástica para tirar a pele, mas eu não consigo. Eu engordei muito, então a minha barriga ela ficou com o abdômen distendido Uhum. e é difícil de perder, mas eu já diminui muito. Então a minha lateral ela diminui um pouquinho, entendeu? Mas eu fiquei bem melhor. E para mim, o que é mais importante ainda é o fato de me dar mais mobilidade, né? Não é só o fato de emagrecer e ficar magrinha, é de conseguir tocar uma cadeira mais tranquila, de me transferir também melhor, tudo isso. Ah, com certeza. E você. E é uma pergunta agora que me veio. Nesse período todo, né? Que nem você comentou, você engordou tipo 30 quilos, então você teve que lidar com. Realmente você mudou de vida, né? Ela tava aqui, vamos Total. mudar de vida na mesma vida. É. Então, de repente, né? Tipo, veio a cadeira, de repente vieram, sei lá, seus 30 quilos que também vieram condicionados à doença. E aí agora, depois, ao longo de 10 anos, muita coisa aconteceu, que você emagreceu, que você foi aprendendo a lidar com você mesma, mudanças pessoais. Como que ficou a Ana com ela mesma, o amor próprio de Ana, a autoestima de Ana, o autoconhecimento de Ana ao longo desse período todo? Assim, eu não. Eu tinha um relacionamento até anos atrás. Eu terminei e eu decidi que eu não queria mais me relacionar com ninguém. Então, tipo assim, falando como mulher, eu sinto que essa parte de ter engordado deu uma baixadinha na autoestima, né? Eu fiquei um pouquinho com a minha estima baixinha. Uhum, Mas não me sinto, eu me sinto tão feliz por tudo, por toda a minha história, por tudo, que não é uma coisa que me afeta. uhum. Sabe? Então, tipo assim, até eu falo muito disso. As pessoas às vezes ficam com um pouco de medo de perguntar o que aconteceu. E eu entendo que alguns deficientes não gostam de falar. E eu não tenho problema nenhum de falar, porque eu amo a minha história, amo tudo o que aconteceu comigo. Acho que se torna meio que um exemplo de uma pessoa que tá com dor de cabeça há anos, há dias, há meses, e às vezes. Não sabe. Então, eu sempre conto a minha história. Eu gosto muito da minha história. E eu tenho muito orgulho de tudo que eu vivi. Então, tipo assim, o fato de ter engordado 30 quilos Uhum. não é para mim um problema. Eu falo que cada marca que eu tenho no meu corpo é uma parte da minha história. Então, tipo, não eu não quis me relacionar novamente por diversos traumas, diversos problemas. Sou muito feliz sozinha, né? Porque eu me divirto, eu faço tudo que eu gosto de fazer, eu amo, então a minha vida toca normal.
não tenho problema com a minha estima hoje, pensando na situação de me achar feia ou de que droga, minha perna é fina, porque o corpo muda, né? O que você falou, eu engordei 30 quilos. Hoje eu tenho o meu abdômen extremamente distendido, as minhas pernas são finas, porque por conta da falta de movimentação a gente perde musculatura, então as pernas são mais finas, mas, tipo, não me afeta em nada, não. Eu sou muito feliz com a minha vida, com a minha situação, com a minha condição, que não me Não, atrapalha, não. não, é o que você comentou, né, Ana? Quando que você também se descobriu, né, depois desse período que você falou, antes Sim, você não ia em show, de repente você virou a pessoa que mais vai em show. E assim, talvez para alguém que esteja olhando de fora, alguém que não conheça, deve imaginar, nossa, a pessoa que ia em todos os shows, depois dessa condição, ela teve que parar, teve que ficar mais reclusa. E não, né? A vida seguiu. não. Você, inclusive, já pegou vários perrengues, colocou os amigos em perrengues, né? Eu acho que isso nunca foi um tema. É, Inclusive, ó, pessoal de casa, daqui a pouquinho eu já vou abrir aqui pra gente voltar para começar a receber as perguntas do pessoal. Mas antes, eu quero fazer duas perguntinhas antes da gente abrir pra tá bom. galera também participar aqui com a gente. Então, a Sim. primeira delas é, se você tem algum perrengue que você queira... Que você queira não, que você possa trazer pra gente aqui, para o pessoal entender quem é a Ana Paula, né? Do que estamos falando de Ana Paula, que não tem limites para poder aproveitar sua vida, independentemente do que quer que esteja com você, né? Se é a cadeira, são os amigos, se é o que for. O que for. Acho que é super válido falar que eu acho que eu saía muito menos quando eu não andava, ou quando eu andava, do que eu saio hoje não andando. A pessoa tá com tanto problema que ela não sabe nem quando ela anda e quando ela não anda, mas sou eu mesma. Totalmente doida. E É o meu emoção. ponto é emoção. O meu ponto é assim, ó. Eu normalmente não saio sozinha. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de viver sozinha, eu não sou. Então, eu gosto muito de ter ao meu lado pessoas que queiram estar ao meu lado. Por quê? Porque comigo vai ter diarreia, e não vai ser a diarreia que eu vou correr pro banheiro e lavar o banheiro, não. Eu vou lavar a cadeira e vou me lavar, entendeu? Porque não vai ter saída. Então, a pessoa que vai estar ali comigo, ela vai ter que estar ciente de que ela vai ter que pôr a mão na massa e me ajudar a me limpar, a encarar toda a sujeira comigo. Vai também ser aquele tipo de pessoa que vai entender que a gente vai ter que parar o rolê no meio do caminho para ir no banheiro fazer xixi, durar uns 20 minutos para ir cortar. Isso eu vivo muito em viagens, porque às vezes a gente está indo num ritmo na viagem, tô num parque, a gente precisa ir no banheiro. 20 minutos daquele dia já foi interrompido para que eu pudesse fazer xixi com mais calma e mais tranquilidade. Então, hoje, eu sempre falo isso, eu só quero que esteja ao meu lado quem realmente quer estar. Porque tá por tá, não, obrigada, pode ir embora que não vai nem fazer falta, entendeu? E aí, pensando nos perrengues, então eu já vivenciei algumas situações, como por exemplo, eu tava num bar, até na Vila Olímpia mesmo, e aí estava ali feliz no bar quando de repente minha perninha começa a mexer. Aí eu falei, coleguinha, eu nem sei se a coleguinha tá aqui, mas ela vai saber que é ela. Eu falei, coleguinha, rola aí no banheiro comigo? Vamos no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu já tava toda cagada. Aí Não eu deu podia falar. tempo. Eu podia Pode, mas falar não isso? tem. Pode? Ah, Pode, tudo não tem bem. problema. Tudo Acho bem. que não tem problema. Eu não peguei nenhuma regra do Instagram que fala que essa Ah, palavra tá. não Não, pode mas ser vai que as falada. pessoas também não gostem, mas tudo bem, gente. Eu já tava Gente, é mesmo. uma cagadinha, quem nunca? Uma cagadinha de leve, não vai doer nada. E aí ela teve que me ajudar mesmo. Ficou uma pessoa do lado de fora pegando água, pegando copo, pegando papel, pegando não sei o quê, e ela aqui dentro me ajudando, não sei o que, não sei o quê. Já vivi isso. Já tive uma outra situação que eu também tive uma diarreia dentro do Uber, só eu e o motorista do Uber, a sorte que ele era um fofo, e ele desesperado, porque ele falava, mas a senhora tá bem? Eu falava, moço, acelera, porque eu tô bem cagada. Meu pronto é que eu tô bem cagada mesmo. Não, e essa história, se eu não me engano, é uma que você já foi ligando pros seus pais pra galera ficar. Na hora que você chegou, tinha uma equipe, não era isso? Eu contei isso na semana passada. Porque como eu não queria sujar o resto do mundo, porque eu já tava contando que eu ia ter que pagar a lavagem do Uber, do carro, do moço, do carro, do universo, né? Aí eu cheguei e falei, mãe, tudo bem? Olha, a senhora pega a lona, porque é uma lona que eu uso para forrar a cadeira quando essas situações acontecem. Mãe, você pega a lona? A lona? Pra quê, Ana Paula? Eu falei, mãe, pega a lona. Aí ela falou, o que foi, Ana Paula? Por que pega a lona? Eu falei, mãe, eu tô cagada, mãe, pega a lona. E Eu tô dentro cagada. do Uber. Dentro do Uber. Imagina o motorista, coitado. Ave, meu Deus. Eu tenho certeza que ele pensou, nunca mais eu carrego uma cadeirante na vida, porque essas dão muito trabalho.
Quando eu cheguei na minha casa, que abriu a garagem da minha casa, eu juro, parecia que meu pai e minha mãe estavam indo pra guerra. Tinha rodo, tinha pano de chão, tinha balde com água, lencinho umedecido, lona, vários Todo panos. mundo aqui, Mano, 1, 2, e todo 3, mundo assim. chegou! A gente Foi tá muito rindo, mas assim, engraçado, gente, eu tô gente. rindo porque a Ana tá rindo. Eu não acho que é uma coisa fácil. Não, mas pode rir. Na verdade, Lígia, acho que uma das coisas que mais eu sofri na paralisia foi a falta de controle dos meus, dessa parte fisiológica. É. Porque o xixi, tipo assim, eu já vivi situações de xixi que era ir pro show, eu bebia e aí vazava. Teve uma vez que eu Uhum. fui ver, eu tava com xixi até o joelho. A minha Gente, sorte não, e eu assim, minha nossa senhora, como que eu vou entrar no Uber toda mijada? Meu Deus, que burra, irresponsável. Aí a hora que eu chamei o Uber, eu ficava assim, que seja de couro, que seja de couro, que seja de couro, porque imagina se eu molho o banco do homem. Aí a minha sorte que o banco era de couro, daí eu peguei e sentei, quando eu me transferi pra cadeira de volta, eu vim arrastando a minha blusa de frio e limpando o banco dele, pra ele nem perceber que tava mijada, né? Então eu já vivi várias situações dessa. O xixi não me incomodava. Me incomoda, óbvio, porque querendo ou uhum. não, quem quer ficar toda mijada na rua, né? Então eu uso fralda, não tenho problema nenhum de falar. Graças a Deus existe a fralda que pode me ajudar. Eu faço aplicação de botox também, que ajuda a diminuir um pouco. Ah, O, é? Olha que legal. diminui bastante. Uhum. Mas o problema do cocô, amiga, é que a sua dignidade vai embora. O xixi você esconde, o cocô não tem quem esconda, né? O negócio fez Entendi. um negócio. Sem contar que você apodrece o ar, o universo. Mas depois de algumas vezes muito sofridas, eu decidi que eu ia dar risada dessas situações. E é isso que eu faço, entendeu? Eu tento rir, aí quando me incomoda demais, eu pego minhas coisas e vou embora, e vou pra casa e pronto, acabou. É isso que E a vida que acontece. segue, aí recupera e vai ter um próximo show e a vida vai seguir. Exato. Vai no Ai, próximo e vai dar tudo certo e tá tudo bem. É meio louco, porque todas as vezes que a minha perna começa a mexer, a minha sensação é de que todo mundo sabe que eu preciso fazer cocô, entendeu? Só que na verdade só eu sei, mas pra mim aí eu já começo a ficar tensa, tensa, tensa. Mas agora eu já levo numa boa mesmo e só sofro com o que eu tenho com o que é responsabilidade minha e que o que aconteceu de errado eu fiz errado, entendeu? Aí eu sofro. Com o que eu não tenho responsabilidade, que eu não controlo, vida que segue o segue. baile. Tá Segue o baile. maravilhosa, maravilhosa. Bom, a gente tá aqui com 33 pessoas assistindo a gente. Eu vou ativar aqui os comentários. Eu tinha falado que eu tinha 2 perguntas, tá? Mas a gente vai seguir para os comentários, porque Tá eu acho bom. que deve ter coisa legal aqui para as pessoas participarem. Está preparada, Ana? Eu vou Sempre. selecionar aqui, tá? Ativar comentários. Bom, gente, eu tô colocando aqui para a dinâmica que a gente vai fazer, para vocês irem colocando algumas perguntas e aí a gente seleciona uma ou outra para a Ana poder responder, tá bom? Para a gente poder fazer essa dinâmica e aproveitar justamente esse momento de interação que a gente consegue fazer aqui. Deixa eu ver aqui um momentinho. Oi, Bom, vamos deixar Clau. as pessoas irem passando aí daqui a pouquinho as perguntas e a gente já volta para elas. E podem E Ana, perguntar, eu não tenho problema nenhum em responder. Oi, Rodi! Ô, ó, Mai, eu vou momento de me interação comportar. agora. Gente, a Diane tá aqui também. Ah, gente, temos muitas pessoas queridas aqui deixando seus recados. Ô, guerreira que Muita motiva a gente. viver. Aí, tá vendo? Tia Ana, linda. maravilhosa. Ó, muito bom. Ó, a galera trazendo as suas participações. E, Ana, só enquanto o pessoal pensa aí nas perguntas para entrar ao vivo aqui com a gente, que são os cuidados diários que você tem que ter, que ficaram realmente incorporados? Porque eu imagino que ao longo dos 10 anos, muita coisa foi adaptação no curtíssimo prazo e tudo mais. E agora, né? Do tipo, agora, depois desses 10 anos, o que são cuidados que permanecem com você e que, esses você tem que ter sim ou sim para a sua vida? Uhum. Primeiro é o ponto de como eu não elimino o xixi. É uma preocupação que eu tenho que manter a regra e Obrigada por ser essa tia tão especial pro Gu. Ó. Manda um beijo pro Gu, ele fica mega feliz quando eu falo com ele por aqui. Ai, um beijo pro Gu. O ponto é que, assim, alguém colocou aqui também que prefere quando eu não me comporto. Gente, eu sempre me comporto, pelo amor de Deus. Foi importante a gente ter tirado os comentários para o pessoal não te entregar antes, para eu poder se concentrar, se ele ia Então. conseguir se concentrar nas respostas. Exato. Mas, ó, vamos lá. Sonda, a gente tem que sempre tentar fazer dentro do horário. Por quê? Porque como eu não elimino o xixi, eu preciso passar. É como se fosse um canudinho, né? Que eu passo no canal da urina e elimino toda a urina que tá na minha bexiga. Por quê? Me comporto sim.
Porque se eu não fizer isso, o risco de ter uma infecção urinária é muito grande, né? E é perigosíssimo uma infecção urinária pra gente. Eu já conheci alguns deficientes físicos que morreram por conta de uma infecção urinária. É bem complicado. Então, esse é um dos primeiros casos, né, de extremamente cuidado. Outra coisa que a gente tem sempre que tentar manter é fisioterapia, né? Porque a gente tem que manter o nosso corpo preparado para uma possibilidade de voltar a andar, de um tratamento específico e dar tudo certo. Eu, neste período de pandemia, eu parei, né, um pouquinho. Então, diminuir, na verdade, né? A fisioterapia. É extremamente importante que a gente mantenha o nosso corpo sempre movimentando. Então, por exemplo, academia. No começo da pandemia, eu mostrava várias formas de tentar adaptar exercícios, né? Que eu até vou postar mais pra frente um vídeo que eu fiz até, acho que com a Bruna, que a gente... Beijos, tios! Que eu fiz mostrando ela andante e eu cadeirante fazendo o mesmo exercício de forma diferente. Que é muito legal, porque a gente pensa assim, não dá, né? Como que você vai fazer esse exercício? Tipo, burpee. Eu faço, só que eu Você faço faz sentada. burpee? Faço. Olha! Entendeu? Então, tipo, vocês levantam, senta, agacham. Eu fico sentada, coloco a mão perto do chão e volto, bato para cima e volto para baixo. Eu também faço. É também uma forma de exercitar. Então, eu nunca deixei de fazer. E acho que os cuidados normais, né, gente? A alimentação, essas outras coisas. Ó, ela falando, quando a gente vai. Eu vou postar, eu sou muito difícil de fazer essas coisas, mas eu vou postar, gente. É muito tranquilo, a gente acredita que o deficiente não pode fazer. Eu até falei isso várias vezes. O deficiente faz o que ele quer fazer. Algumas coisas realmente a gente não vai conseguir, e outras a gente vai conseguir com muita dificuldade, mas vai sair, entendeu? Então, tipo. Sim. Eu tenho zero sensibilidade da cintura para baixo. Eu tenho zero sensibilidade da metade dos seios para baixo. Então, outro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, Lígia, é que assim, ó, eu já queimei a minha perna com um prato quente porque eu não sinto a perna. É um ótimo ponto, que a gente às vezes imagina, né? Ó, tem mais outras perguntas, você vai anotando aí. Não, eu vou anotando. Fica tranquila, tá. Você vai ficar emocionada, você vai ler, você vai voltar. Vou ficar doida. Eu lendo ela, o que eu fiz? Eu peguei o prato do micro-ondas e coloquei na minha perna e fui até a mesa. Porque eu peguei a borda do prato, ela tava fria, só que eu esqueci de ver o fundo do prato. Nossa. E aí eu tive uma queimadura que a médica queria fazer enxerto na minha perna. Eu falei, não vou fazer enxerto, porque para fazer enxerto eu vou ter que abrir outro buraco. Aí eu vou ficar com 2 buracos, não vou. Falei, ó, beijo, fugi do hospital e nunca mais voltei. Então, esses pontos são coisas que a gente precisa tomar cuidado, porque como não sente a perna, então, por exemplo, uma topada, furar a perna, eu não sinto. A vez que você quebrou o pé, né? Que foi em Nova York. Sim, exato. Eu fiquei 5 horas com o pé quebrado. Na hora que você viu, ele já tava ali quase falando. Então, esses são os cuidados que a gente precisa ter, entendeu? Tipo, E acho que depois de um tempo a gente se acostuma. Então, tipo assim, eu não sei onde eu tô sentada, eu não sei se eu tô com, de repente, uma agulha na cama, se eu tô, sabe, tipo, várias coisas. Eu tô chutando aqui, claro. Eu posso estar com uma piranha de cabelo na cama, sentar em cima e não perceber que eu tô sentada em cima. Ela vai me furar, eu não vou perceber. Então, são cuidados que a gente tem que ter, entendeu? Com certeza. Bom, eu vou te trazer uma das perguntas que vieram aqui, que é como que você responde às crianças com relação à deficiência. Eu acho que é uma pergunta muito boa, porque, primeiro que criança sempre é muito sincera, né? Você até trouxe um exemplo de uma criança que você comentou mais cedo, mas acho que você pode trazer mais algum outro exemplo se você tiver. E eu acho que nós, assim, mais velhos, né? Que a gente começa... A gente, às vezes, tem as mesmas dúvidas, tem as mesmas indagações, mas a gente não pergunta. E exatamente. A criança não tem aquele problema. Então, como que você lida com isso? Você tem algum caso engraçado de criança? Tenho alguns, né? Porque criança é muito engraçado. Então, tipo assim, eu vou tentar ser rápida. O primeiro caso é que, assim, dessas coisas que criança é muito sincerona. Então, uma vez eu fui conhecer os filhos de uma das minhas chefes, e aí ele foi e falou assim, a minha chefe falou assim, ele é bem diferente, essa tia, ela é diferente porque ela anda numa cadeira, você viu que legal? Aí eu peguei e falei, sou meio preguiçosa. Ele falou, não, você é doente. Aí, menina, juro. Não, mas não foi na maldade, sabe? Ele falou, não, você é doente. Aí sabe quando as pessoas pararam de respirar?
A sensação foi Tipo, essa. todo mundo tava assim, né? Bebendo. Todo mundo na hora, né? Aí eu olhei e falei assim, então, na verdade você não tá errado, porque eu já estive doente, agora eu não tô mais. Mas por conta disso eu não tô preguiçosa e parou. Travou. Ah, vocês me ouviram? Eu ouvi, travou um pouquinho, mas você voltou. Tá. Fiquei um pouco tensa aqui, mas já nem deu tempo Não, tá tudo bem, eu acho que tá tudo bem. Tá tudo Então, bem. essa foi uma situação. Aí tem outras, por exemplo, uma vez eu tava entrando num posto de serviços sociais, assim, da prefeitura, e eu comecei a sentir que a minha cadeira, ela tava indo numa velocidade um pouco anormal. Aí eu falei, nossa, que estranho, eu só escutei um grito assim, fulana, larga ela! Quando eu olho pra trás, tinha uma menina me empurrando na maior velocidade, eu não percebi. Ela achou que, tipo, era brinquedo, vamos lá, né? Corre, sai Gente! brincando. Ah, ela pegou, foi te empurrando. Ela achou que era um brinquedo, vamos brincar, sair correndo. É muito engraçado. E aí, quando você fala de criança, as crianças, ela tem. Eu nunca. Sempre que eles me perguntam, eu falo normal. Eu falo assim: as minhas pernas não funcionam, por causa disso eu ando numa cadeira de rodas, mas é a mesma coisa, não sei o que, não sei o que. Mas sabe o que eu percebo? Que acho que a minha naturalidade com a cadeira de rodas é tão grande que as crianças que convivem comigo têm essa naturalidade nelas. Então, por exemplo, a minha afilhada. Agora ela já tem 12, 11 anos, né? E quando ela era pequenininha, a mãe dela falou assim: ai, vamos levar a Dina. Ela me chama de Dina. Ai, vamos levar a Dina pra ir no cinema? Ela fez: ai, mãe, a Dina não pode ir no cinema, porque no cinema tem escada. E a Dina não sobe escada, que era escadas. Uhum. Aí a minha prima. Ah, aí eu falei: tá vendo? A gente precisa ir no cinema com ela pra ela entender que é possível, porque tem um lugar específico, tal, tal, tal. Já o meu vizinho aqui da frente, ele convive comigo desde pequenininho. Acho que ele tinha 6 meses, ele sempre conviveu comigo. Então, para ele, a cadeira de rodas é muito natural. Ele empurra, ele quer sentar nela para brincar, tal. Aí esse fim de semana ele virou para mim e falou assim: ele tava sentado assim, né? Ele olhando para mim na cadeira, ele falou: nossa, Tiana, eu queria tanto ser cadeirante. Eu, fica quieto, menino, que história. Aí ele: ai, qual o problema? Tipo assim, qual o problema? Aí depois ele virou e falou assim: tia, é de verdade que você não sente nada, 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 nada no seu pé? Aí eu falei: não, não sinto nada, 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 nada. Ele: que legal. Aí passou. Daqui a pouco ele vai e rala o pé. Ele falou: tá vendo? Você nem ia sentir isso que eu tô sentindo. Então, tipo assim, para as crianças é muito, muito natural. Eles têm um olhar de tipo, uau, que demais esse negócio que ela tá sentada, porque é uma cadeira e tem rodas, então as pessoas Não, ficam. com certeza, a imaginação das crianças vai Muito, embora, né? muito, mas eu Muito acho bom. demais. Criança, pra mim, é mega, mega Tinha que blaster. sair, você tem que mandar para aquele lá, aquele Instagram, frases de Ah, é crianças. Você verdade. tem que fazer um repertório e mandar aí desses que você tem. Só E de Ana, aqui, ó. crianças. Agora uma pergunta de Ana para Ana aqui, nossa querida Ana Paula Vieira, Ai, Ana. queridaça. O que ela perguntou aqui? Tem um limite para ficar direto sentada na cadeira? Tem alguma recomendação durante o dia para sair? Como que funciona isso? Boa, ótima pergunta. Bom. Eu não tenho, não, né? Uhum. Porém, eu acho que não existe nenhuma regra. O ponto que eles sempre orientam, porque o que acontece? É porque vocês não percebem, mas enquanto vocês estão sentados, vocês se movimentam na cadeira milhares de vezes em, sei lá, em 1 hora. Só que você não percebe, você dá uma giradinha, não sei o quê. Eu sento e fico na mesma posição o tempo que ficar, entendeu? Tipo, não percebo. Então, a orientação que eles fazem é que a gente sempre dê uma levantada, daí dá uma. Com os braços, você suspende um pouco o Pra dar corpo, uma. e aí ele tira a pressão do osso. Porque o nosso. Imagina que o osso do bumbum, que é extremamente forte, ele fica em contato com a pele o tempo todo. E aí ele fica forçando ali, né? Com o tempo que ele fica forçando, ele faz um buraquinho, vira a tal da escara. E que, por exemplo, eu conheço pessoas que levaram 2 anos para curar uma escara, entendeu? Com o bumbum para cima sem poder sair de casa. Então é uma situação bem chata mesmo. Eu não tenho esse timer, porque às vezes eu saio da minha casa 8 horas da manhã e volto 10 horas da noite. Eu já fui para um show uma vez, eu já tinha passado o dia inteiro sentada. Fui pro show. Teve uma vez até que eu fui pra academia, treinei, saí da academia, fui para um show e voltei para casa, era quase 11 horas da noite. Então, tipo assim, eu não tenho esse time de ai, quanto tempo eu fico sentada. Eu tento sair um pouco porque é cansativo para os ombros, as costas, chega uma hora do dia que você não aguenta mais. Tem o bumbum Rafa, meu personal que me emprestou tudo, que fez eu ficar magra.
Ah, Rafa, deixa seu contato aqui, tá? A Ana já fez a propaganda que ela tá entre as 7 pessoas do Brasil que devem ter emagrecido em 2020. Boa. Exato. Então, acho que são todas essas coisas assim. O tempo não existe, até porque a gente vive uma vida normal. Mas a Sim. gente tem que ter esse pensamento de que a gente não tem essa levantadinha que vocês dão para ir tomar um café. Então, eu realmente tenho que dar uma relaxada no bumbum de vez em quando, né? Tentar sempre olhar a perna para ver se não tá tendo. Se não tá pressionando para a circulação tentar passar, já que é mais Sim. difícil, né? Não, bom ponto. E aí, agora aqui, a Flavinha tá perguntando se que você falou da evolução da acessibilidade nesses 10 anos na cidade. E nas empresas, estão genuinamente mais inclusivas ou só boas intenções isoladas? Não, ai meu Deus. Depois você faz esse comentário da Flávia, porque ela nunca vai me perdoar por isso. Do show Sandy Júnior, Flávia, no próximo. Ai, O que que acontece? Eu acho que a gente tem os dois. A gente tem empresa que não tem boa vontade, que ela só quer colocar para dentro um abraço, não pensa em como ela vai realmente incluir aquela pessoa. Mas eu acho que também tem o ponto de que as pessoas, e eu vou te falar até uma situação que eu vivi quando RH, porque eu teve uma época que eu trabalhei como RH e eu trabalhava muito focada para as pessoas com deficiência. Eu acho que a gente coloca limitações nas pessoas que elas não têm. Entendeu? Então, eu acho que esse é o primeiro tabu que tem que ser quebrado numa empresa. É a primeira coisa. Então, tipo assim, eu vou lá e faço uma entrevista. Eu vou falar uma entrevista que eu fiz. Eu cheguei para uma menina, ela tinha o braço, o cotoquinho, assim, era só o braço, ela tinha uma deformidade. E aí, ela ia trabalhar numa área que era vendas e repositora, sabe? De tá. produto. Daí eu perguntei para ela assim, eu falei, tudo bem para você carregar caixas, não sei o que, não sei o que. Ela virou e falou assim, tem outras mulheres nessa área? Daí eu, tem. Então para mim também tá normal. Aí eu, claro, tudo bem. Ou seja, mesmo eu tendo deficiência, eu coloquei nela uma limitação que ela não tem. Então eu acho que o primeiro ponto é as pessoas como RH, elas precisam entender que se você quer conhecer um deficiente, se você quer contratar um deficiente, traz e conhece, entendeu? Ele tem, e primeiro eu acho o seguinte, a pessoa com deficiência que não conseguir falar sobre a deficiência, você nem tem que contratar, porque ela é uma pessoa que ela não sabe lidar com o problema dela, não o problema, né? Com a A deficiência dela, condição. com Ah, as limitações que ela tem. sim. Porque eu acho que quanto mais abertamente a gente fala, significa que a gente está mais preparado para estar na vida, entendeu? Beleza, por exemplo, imagina se eu tenho uma diarreia sem aceitar a minha diarreia. O que vai acontecer comigo numa empresa, entendeu? E então eu já abro para minha gestão, já falo para todo mundo se acontecer, vai acontecer isso daí. Esse é um ponto. Hoje a gente ainda tem empresas que contratam só para cumprir cota. Elas não Sim. estão preocupadas em contratar um profissional. Elas estão preocupadas em contratar uma pessoa com deficiência para estar ali cumprindo a cota. Então, a gente tem isso. Eu acho que o que é muito importante é a gente, como população, né, e o RH como RH, entender que estas pessoas também têm o direito de ir ao mercado, também têm o direito de fazer compra, também têm o direito de sair e viajar. Para que elas possam fazer isso, elas precisam trabalhar. Sim. Entendeu? E é Ótimo. isso que a gente tem que pensar. E acho que a Boa. gente, dentro da empresa, por exemplo, eu, como uma colega de trabalho de uma pessoa com deficiência, eu tenho que entender o que ela precisa de mim, onde eu posso ajudar, e não posso tratar ela como uma coitada, porque aí eu também tô limitando a pessoa, entendeu? Então, Sim, com certeza. depende, não é só da empresa. Acho que eu Boa, respondi, Ana. sei lá. Ô, Ana, como o tempo, né? O tempo voa quando a gente se diverte, Mas você eu vou sabe que não corta, né? Não Ele não corta mais corta? como. Ah, não tá cortando mais? Porque as lives Não. que eu tava fazendo com meu pai, eles cortavam. Não Não corta? corta mais. Vai que eu Ah, fiquei não. até Então uma. vamos ficar mais umas 2 horas aqui, Não, tranquilo, amiga, pelo gente. amor de Deus, Cada o um. povo vai ficar fugindo da gente aqui. Mas vai que Não, alguém tem mais brincadeira, não. perguntas. Vamos. Não corta, é certeza. Ah, é? Não, então tá bom, beleza. Bom, mas eu acho que de qualquer maneira, né? A gente vai pra quase daqui a pouquinho 1 hora, né? Que Sim, parece que foram sim, 10 minutos, né? No caso. Eu quero finalizar agora, Ana, com uma pergunta, com um comentário, na verdade, que eu gostaria que você falasse sobre, que foi uma coisa que me tocou muito quando eu fiz a sua entrevista lá atrás, que você comentou que quando você quando você estava no médico, que tinha pessoas que estavam do seu lado querendo saber, quando que ela vai andar, quando que ela vai andar, e que você falou que você não queria essa informação, porque se te falassem, ó,
você tem X% de chances de andar daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano, que você ia colocar isso na sua cabeça e ia viver em função disso. E eu lembro direitinho, né? E é uma das frases que a gente até fez o teaser da entrevista que tá no YouTube, para quem quiser assistir, tá no canal Lígia Bernardes Entrevista, que você falou, eu quero viver. E aí, se em algum momento eu andar, esse período que passou antes, eu estava vivendo. E não, tipo, Exato. esperando para isso. Como que você continua enxergando isso, né? Se passaram 10 anos, sua postura é exatamente a mesma. Que mensagem que você deixa aqui para isso, né? Para as pessoas que estão esperando algo acontecer para que comecem a viver. É óbvio que, né, cada um sente a dor de um jeito, não é uma obrigatoriedade que todo mundo seja igual. Eu vivi isso mesmo, o médico, ele falou que normalmente voltavam aos 3 meses, as pessoas voltavam a andar. E eu fiquei realmente preocupada, eu falei, não quero saber prazo, porque imagina, bateu 3 meses, não andei, eu vou ficar doida, e eu não quero. E o meu pensamento era esse, eu vou viver a minha vida exatamente igual, porque se eu voltar a andar, eu não perdi esse tempo, e se eu não voltar a andar, o andar já não é mais um problema, porque a minha vida é igual, né? Eu viveria igual. Hoje eu continuo pensando exatamente igual, nada mudou. É engraçado que até algum tempo atrás, uma pessoa perguntou para mim, mas você não culpa Deus, né? Por tudo isso que você viveu? Não é, sei lá, na sua cabeça você não fica chateada? E eu falava assim, gente, como que eu posso ficar chateada com Deus se Ele faz com que eu viva a minha vida de uma forma tão natural, de uma forma tão boa, sabe? Ele me faz forte, né? Para viver numa cadeira de rodas, mesmo com toda a limitação que a gente vive no país e talvez o preconceito de outras pessoas, que eu ainda não vivenciei, graças a Deus, a não ser um caso específico. Então, eu não tenho nem como culpar a Deus. Eu sou grata, somente grata. E eu vivi muitas situações de pessoas que não me conhecem, que nunca me viram, de me falar na rua, sabe? Tipo, olha, acredita num único Deus. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, você volta a andar. Várias situações assim, né? E hoje, depois de 10 anos, né, na cadeira de rodas, o que eu acredito é que cada mensagem dessa que eu recebia, que na verdade eu falava, gente, parece um anjo falando, né? É que eu conseguiria andar, mas não andar com as pernas. É andar de tocar a vida, sabe? De fazer com que a minha vida andasse, de que tudo ia dar certo e que a vida ia continuar. E acho que foi isso que aconteceu, né? Nesses 10 anos, a minha vida andou normal. Eu trabalho, eu saio, eu me divirto, eu viajo, eu faço esportes radicais como outras pessoas, desde que seja alguma coisa que eu quero fazer. Então, tipo, não tem nada que me bloqueie. Então, na minha fé, dentro do que eu acredito, eu sei que Deus me fez tocar a vida da forma que eu tô. E estar em pé ou sentada realmente é só um detalhe. Maravilhoso. Tem que comentar, não. O pessoal tá falando aqui, já mandando, a Aninha. Parabéns ao Fê. Fê, saudades. Kitagawa. Kitagawa. E aí a saudades. Claudinha, Ana, você é o melhor exemplo que eu conheço. Bom, Ana, saudades. Muito emocionada. Eu acho que essa finalização que você foi, eu acho que assim, é um ensinamento para qualquer pessoa. Acho que em muitos momentos, né, você teve o seu desafio, que foi a cadeira. Cada um aqui tem seu desafio de vida, né, Ana? Nunca é comparável o que cada um passa ou deixa de passar. Cada um sabe suas próprias dores, cada um sabe onde a coisa aperta, mas o que você deixou de mensagem agora eu acho que é válida para qualquer pessoa que esteja passando por qualquer situação, ainda mais sabendo que, né, estamos em anos tão complexos, tão difíceis, momentos tão difíceis. E eu acho que essa mensagem que você deixa é uma mensagem disso, de positividade, né? Exato. Vão para cima, a gente tem que andar. Ó, o Fê ainda comentou, ó. Aninha dança 1000 vezes melhor do que eu. A gente pode fazer uma live com a Ana. Não, dançar hoje, pelo amor. Nossa, eu sou meio despirocada. Mas que eu acho que nada me barra mesmo, entendeu? Se eu quiser fazer, eu vou fazer e ponto final. E quando a gente fala disso, de dores, Li, eu acho que vale muito a gente lembrar. É muito automático a gente querer disputar dor, né? E não existe disputa de dor. Porque a minha dor, para mim, ela vai ser muito maior do que a sua dor para mim. Então, eu acho que realmente a gente não tem que disputar dor. Não é porque eu suportei muito bem a minha condição de cadeirante, é que todo mundo tem que suportar. Eu acho que a gente só tem que ter em mente que a nossa vida segue, que cabe. Eu até falei isso na última live que eu fiz. Eu tenho para mim que ser feliz é uma opção de escolha.
faz parte da sua escolha, é sua escolha de vida. Se você quer ser feliz ou se você quer ser triste. Porque eu até comentei isso. Se você acorda de manhã e reclama da chuva, o seu dia vai ser uma porcaria. Se você acorda e entende que a chuva faz parte para que outras pessoas possam ter acesso à água, você não vai transformar o seu dia numa porcaria. Entendeu? E aí eu deixo uma outra coisa que eu acho que é essencial para as pessoas entenderem. Muitas pessoas dizem que o deficiente é mais. Os próprios deficientes falam assim: ah, eu já sou muito mais feliz do que eu era antes. Eu falava, mano, é hipocrisia. Só que depois pensando, eu falava assim: não, se a gente parar para pensar, por que que a gente entende que a gente é muito mais feliz hoje? Porque o pouco nos deixa feliz. Vocês, muitas das vezes, precisam de coisas muito grandes para serem felizes. E não é preciso. Entendeu? Se você tá no. Eu sempre uso esse exemplo. Se você não tá num dia muito quente, o sorvete vai te fazer muito feliz. Então, tome sorvete, porque aquele minuto de feliz vai transformar no seu dia em vários minutos felizes num dia muito feliz. E é isso, entendeu? As pessoas precisam entender que ser feliz é uma escolha, entendeu? Então, é assim que eu penso. Eu vou buscar tudo que eu puder buscar para ser feliz. Chupar o sorvete, chegar atrasada 5 minutos a mais, mas eu vou chupar meu sorvete. Eu vou lá fora olhar o céu azul e ver o sol. Eu vou saltar de paraglider e não tô nem aí. Vou, entendeu? Vou lá pular de paraquedas, usando uma plenitude, porque corre um grande risco de dar uma coisa errada lá em cima. Mas vou. É isso, sabe? Eu acho que a gente precisa ter fé, acreditar. Saber que mesmo o difícil passa, mesmo o que é ruim passa. E é isso. Maravilhosa. Só agradeço, tia. Ai, muito bom. Tia Ana, linda. obrigada. Quero muito te agradecer. Obrigada eu, gente. Ó, e a Di também. A Di já fez a Ser Feliz é uma Escolha, já tá trazendo o público de Plenitude. Plenitude aqui, ó. me patrocina! Eu sou a plenitude, mais plenitude da vida. Exatamente. Claudinha aqui também comentando, ó, é verdade, não precisamos de muito para ser feliz. Muito bom. Aninha, obrigada. Quero te agradecer porque você tá sempre a pessoa super disposta para os meus projetos. Primeira live no Instagram e não podia ser com uma pessoa melhor. Então, estamos aqui para estrear um novo formato. E agora, ó, a gente pode se falar sempre que a gente quiser. Dá para trazer várias pautas. Dá para ter muita coisa legal. Então, eu quero agradecer todo mundo que ficou aqui também, participou. Ah, muito bom. Eu agradeço todo mundo que ficou aguentando a gente até agora. Às vezes não é um assunto tão interessante, né? Mas eu adoro, é o que eu falei, eu adoro falar sobre a minha história. Quem me encontrar na rua pode perguntar. A Bia foi a pessoa com quem eu fiz a live na semana passada. Ah, que legal. Bia, mais uma hoje pra gente falar mais um pouquinho. A Bia é uma pessoa muito, muito especial. Meu primeiro pacote de fralda ganhado foi ela que deu. Olha, que legal. Beijos, Bia. Obrigada, gente, de verdade, de coração. Quem quiser saber da história pode perguntar sempre, eu adoro falar. Lígia, obrigada pela parceria de sempre. Sigam a Ana aí no... Fala aí o seu perfil, porque a gente juntou, eu não sei falar. É o Ana É que o meu é Putz e Agora, _ Ana Costa. Por que Putz e Agora, gente? Porque eu tinha um projeto de sempre postar as coisas da paralisia. E por que Putz e Agora? Porque na hora que eu fiquei paraplégica, eu falei, puta... E agora? Entendeu? Aí eu resumi e ficou Putz e Agora. Muito bom, exatamente. Então, convido também a seguir então a Ana lá no perfil dela. Os amigos de Ana, sigam aqui no Instagram, o meu Instagram, para que a gente vai começar a trazer lives também. Se inscrevam no canal do YouTube, é o Lígia Bernardes Entrevista, que também tem. Inclusive, vocês podem assistir, para quem não assistiu ainda a live, a entrevista da Ana no canal. E vamos continuar nos falando. Obrigada a todos por estarem aqui. Quem está assistindo essa live depois, né, da quarta-feira também. Começou 8h30, o pessoal chorando, Li. Desculpa. Gente, mas é o que a Lígia falou. Coloca lá no YouTube, na página da É página, né? No canal. No canal da Lígia. Lígia Bernardes Entrevista, lá no YouTube. Tem a outra também entrevista que a gente falou. Tem várias entrevistas super legais. Essa entrevista vai ficar salva também no meu perfil. Então, também quem chegou agora, não conseguiu pegar o comecinho, é só depois quando entrar no perfil e assistir, que ela vai ficar lá na íntegra para vocês assistirem. Ana, um beijo. Obrigada a todos. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Obrigada, Li, de novo. Muito obrigada. Próximo dia você vem falar dos cremes que você usa para ter essa pele tão bonita. Obrigada. Beijos.
Beijo, gente. Tchau, Tchau, tchau. gente. Um beijo. Tchau, Obrigada Li. a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Atenção.